Oi, pessoal do Papo de Perfumaria, que bom estar aqui mais uma vez com vocês e hoje recebendo um nosso convidado super, hiper especial, Olindo Júnior, que vai contar um pouquinho sobre ele, sobre água de cheiro. Então, bem-vindo, Júnior. Eu só chamava ele de Olindo, agora já estamos mais íntimos, então é Júnior. Bem-vindo, super feliz de Obrigado. você ter vindo, ter tido esse tempo um pouco aqui para bater esse papo sobre perfumaria e sobre você. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar Quem contigo hoje. Obrigada. Quem é Olindo Júnior? Me conta um pouco de Ah, você. eu sou um apaixonado por perfumaria. Eu tô há mais de 20 anos no mercado. Ah, Você é bom, paulista? sou paulista, sou de São Paulistano. Paulo, sou paulistano. Eu, quando tinha 17 anos, eu tinha terminado o ensino médio e estava naquela borbulha, naquela ferveção de o que fazer pós-ensino médio. E por uma pressão familiar eu entrei na Universidade de Direito. Só que sempre tive uma ligação muito forte com arte. Tanto que eu queria ser cineasta na época. E. Nossa, olha, que te Pois é, conhecendo um pouquinho pois é, realmente tem muito a ver. pois é. E aí eu me enfiei numa faculdade de Direito. Porque era o sonho da minha mãe e da minha avó ter um filho, neto, advogado, aquelas coisas que na Você tem época. alguém na tua família que é? Tenho. Mas assim, eu olhava para aquilo e falava, ah, tá, beleza, vou fazer. Quando você tem 17 anos, você não sabe o que quer fazer da É. vida, né? A realidade é essa. E aí eu cursei durante 5 anos a faculdade e me formei em bacharel em Direito. E o que aconteceu foi que assim que eu finalizei a universidade, eu falei, não quero fazer isso. Pronto, Pronto, check. beleza, Que é o check. É sonho diploma. realizado, mamãe, não quero fazer isso. E eu ingressei logo em seguida na Universidade de Publicidade e Propaganda, que foi onde eu comecei a entender, beleza, não vou fazer cinema, cheguei a prestar USP nos meus 17 anos, passei na primeira fase, na segunda não passei, e eu falei, bom, publicidade está mais próximo do que eu me entendo como pessoa. E aí, por convite de uma amiga, eu falei, bom, só tinha, meu universo era permeado em torno do direito, né? E eu peguei e comecei a transitar dentro da publicidade e propaganda, e aí uma amiga minha que trabalhava numa das importadoras, que era a maior importadora, a RR Perfumes, que Nossa, nasceu na é. década de 90, me fez um convite para ingressar dentro da estrutura, e foi quando eu comecei, porque eu nem sabia que existia esse universo. E aí eu ingressei no grupo RR, que era líder de mercado, distribuía as maiores marcas, e aí foi onde me deu um estalo de falar: isso aqui Nossa, faz existe sentido pra isso, mim, né? isso aqui faz sentido. Eu não entendi ainda, mas eu falei: isso aqui faz sentido. E aí foi quando começou toda a minha trajetória dentro do mercado de perfumaria que me levou até hoje aí, tá na Onde você liderança da água tá. de cheiro. Mas é incrível mesmo como a gente vai caminhando, e quando a gente percebe realmente aquilo que tem a ver com a Sim. gente, que a gente começa a trabalhar dentro mais do flow, né? Que a gente fala o quanto que, assim, é isso mesmo, mas É, tenho certeza que o que você estuda na parte de direito também trouxe também uma sim. bagagem para você, para hoje no que você trabalha, né? Ah, sem dúvida. Você traz uma questão de oratória, uma questão de organização que os advogados têm, os bacharéis em direito, enfim, que você traz isso para sua vida. Então, de cumprir prazos e situações bem práticas, né? Dentro do. Exato, isso me traz. Eu sou uma pessoa super prática e uma pessoa extremamente organizada Essa com parte da processos. organização. Sim, Imagina que essa parte da organização dos processos é, realmente venham daí, né? sim, exatamente. Mas aí eu E você consegui. começou a trabalhar nessa empresa em que área? Sim, no No marketing, no marketing marketing. mesmo. Eu entrei no marketing e eu me lembro até hoje. Ao longo da minha vida profissional, só falando de marcas Sim. importadas,
Eu trabalhei diretamente e indiretamente com mais de 100 marcas, tá? Então, as Uau! primeiras marcas, elas ficam no coração da gente. Quando você entra, você não sabe de nada. Você cai num universo que todo mundo ali falando, e você simplesmente não entende. Então, as primeiras marcas que eu trabalhei e que eu tenho um carinho imenso até hoje foram Gabriela Sabatini, que é um clássico da perfumaria Nossa! brasileira, Lagerfeld, Karl Lagerfeld, um Lagerfeld Photo, que nem existe mais, se eu não me engano, mas era um produto super forte na época. George Beverly Hills, Nino Cerruti. Usei todos. Então tem muita história. E aí, nesse meio tempo, começou a surgir aquele boom de perfumaria de celebridade, né? Sim. E aí foi onde eu também criei muito apego e comecei a entender muito de mercado de celebridade, que me fez também lançar um livro Querendo sobre saber mais sobre perfumaria esse. de celebridade. Então, para você ter uma ideia, o que eu lancei no Brasil, eu lancei Kate Moss, eu lancei Dave Beckham, eu lancei Beyoncé, eu lancei várias coisas de Gabriela Sabatini, eu lancei produtos de Jennifer Lopez, nossa, eu lancei um monte de celebridade aí Nossa. E no. como que é esse processo de trabalhar a perfumaria da celebridade? Como é que você traz dessa persona para um perfume? Como que é isso, esse brief? Como que funciona? Quando eu trabalhei com perfumaria de celebridade, que eu comecei esse nicho, né, que foi quando deu o boom do mercado, o posicionamento de perfumaria de celebridade era muito bem definido, né? Então, ele estava transitando entre o prestígio e o massivo. Então, é o que chama de mastige, né? Tá. Eram produtos que têm uma fragrância comercial, Sim. popular, com uma frascaria que seja mais barata, digamos assim, mas não Mas feia, né? acessível, sim. Acessível de certa forma. Na verdade, o termo não é barato, é acessível. Tá. E, e que criasse uma identificação entre a celebridade e o público-alvo dela. Então, tem celebridade que é muito fácil de você direcionar. Você pega uma Beyoncé, que eu lancei o Hit e o Hit Rush, que foram os primeiros perfumes dela. Foi muito fácil você lançar, então você tinha um público super bem definido, porque era na época que ela tava com aquela música do Anel, que é muito famosa, que Sim. bombou no Instagram, enfim. Ah, então é muito fácil você vender. Então você tem uma abertura das lojas em receber o produto, então fica muito Porque mais tá fácil. muito em Exato. alta. E o dólar também ajudava na época, né? A gente não tava com dólar a 5 e pouco, a gente tava com dólar na faixa de R$ 2, dois e pouquinho, o que facilitava você manter o posicionamento e a ideia de estruturação de posicionamento de preço, né? De Sim. mercado. Então era mais fácil. E É, esse perfume da celebridade, ele funciona mais ou menos como uma marca, como um batom por exemplo, um batom da Chanel que é acessível à marca, seria o perfume para trazer esse fã, essa pessoa para o artista, sim, ou, sim, ou assim, eu imagino que deve ter as duas coisas, né? sim, Alguém que compre o perfume, daí vai até conhecer mais o artista porque sim. gostou do estilo do perfume, e outro que quer como se estivesse perto mesmo O foco do perfume da celebridade na época do boom sempre foi a fanbase. Sempre foi. Então a da, pessoa quer essa proximidade, ela sente que ela tendo o cheiro da pessoa, ela tá mais tá, próxima. E também é um item de presente. Então você dá por alguma razão, você se identifica, você admira aquela celebridade, você pode presentear alguém com isso. Então é um item que tem do acesso do acesso mesmo, mesmo né? à pessoa. Então você, tanto que as marcas, na época eu trabalhava diretamente com a Coty, e na época do lançamento de Beyoncé, eu lancei a marca no Brasil, né? É, tinha um investimento super grande por trás, no sentido da Beyoncé estar envolvida com o lançamento do produto. Então tinha muito material para a gente divulgar que dava a chancela de que ela realmente escolheu aquele Tava cheiro, que ela olhou para dentro aquilo do com processo carinho mesmo. realmente. Então os fãs abraçaram, as pessoas abraçaram e entenderam que aquilo ali fazia sentido. E foi um sucesso de vendas. Outro caso que eu posso também exemplificar com relação ao poder da celebridade dentro desse universo de perfumaria é que
a Lady Gaga, ela lançou o Monster, né? O Fame, na verdade, o Fame, Tá. que foi o primeiro perfume dela, que tinha uma tecnologia que foi pela Coty também, que era de líquido preto, que quando você borrifava não manchava a roupa. Roupa, tecido. E ele foi esgotado por uma série de razões. Tanto ela quanto Madonna não foram muito felizes nos lançamentos de perfumaria, que foi inclusive na mesma época pela mesma empresa que era a Coty. E hoje você pega um frasco pós-show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, você vai encontrar no eBay, Com no preço Mercado Livre super com um preço elevado. absurdo. Então, quem compra, quem paga é o fã, que ele quer ter aquela coisa de Estou mais colecionar, estou perto, mais né? perto daquela coisa da conexão. E é um mercado incrível, é um E mercado quando incrível. você dá de presente também um perfume da Lady Gaga, você não precisa. Você não tá muito preocupado se a outra pessoa. Não é que não tá preocupado, mas assim, você não. Porque as pessoas falam assim, que dar presente perfume é difícil, porque são escolhas difíceis. O que pra mim sempre foi muito fácil. Eu sempre, assim, eu falo assim, gente, eu não sei dar roupa, eu não sei dar bijuteria, nada, mas assim, perfume eu sei dar para as pessoas. Eu também sei, mas eu acho que é porque a gente está num universo muito. A gente está imerso nisso, né? Então a gente consegue fazer uma leitura da pessoa. Hoje eu Sim. consigo fazer uma leitura e sem até conhecer de forma muito profunda a pessoa, indicar algo que eu tenha certeza, não que ela goste, mas que pelo Mas menos você ela tá pelo caminho não ali, né? desgoste, que seja neutro, pelo menos. Então a gente consegue ter essa leitura, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas quando você fala de um perfume de celebridade, já não tem mais isso, né? Porque assim, eu tô te dando perfume Lady Gaga, você vai Exato, usando, mas você tem o exato. perfume da É. Lady Gaga, da Beyoncé, Exato, o você que tá com um seja. pedacinho dela, na cabeça você tá com um pedacinho dela ali. E E essa burocracia de tratar com essas marcas, assim, é mais difícil? Como que olha, funciona isso? eu sou especialista em licenciamento de marcas para o mercado de beleza também. Eu trabalhei com licenciamento direto, e aí, quando a gente está numa posição de distribuição no Brasil, você traz as marcas e tem sempre uma empresa por trás, uma Procter Gamble, uma Coty, as grandes Sim, de perfumaria, e elas fazem a ponte com a celebridade ou com a marca dentro dos termos dela e distribuem em país. Você tem que seguir as regras, então você tem que seguir os guides de marca, você tem que seguir as estratégias e você replica no país, obviamente com alguns ajustes, e é normal do negócio. Então isso é um pouco mais engessado. Quando você vai para licenciamento direto, isso eu já tive experiência com Ana Hickman, com Beth Boop, com Lamborghini, com Forum, Everlast, Coach e com mais um monte de marca, e aí você faz uma imersão na marca e o processo é mais intenso. Porque você tem que definir frascaria, cheiro, conceito, tem que falar público-alvo, muito, tem que ter distribuição, essa tem que falar comunicação muito, muito muito certa, né? próxima com Muito a próxima. marca, com quem tem a gestão da marca, e você tem que manter o equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes, e aí isso é muito específico do mercado de perfumaria e de beleza, o produto de beleza ele geralmente é a porta de acesso à marca. Assim como Sim, você disse, a questão da produto da beleza. celebridade de ser um pedacinho. E ele tem que desempenhar esse papel. Então, quando eu compro um Dolce Gabbana, às vezes a pessoa ela não tem dinheiro para consumir a marca, uma calça, um vestuário, um acessório de Dolce, mas ela consegue comprar um perfume. Então ela se sente feliz e ela, olha, eu posso ter isso. Então o papel dado do mercado de beleza é o É o acesso. acesso, né? Sempre foi. Então é você ter um pouquinho daquela marca que você admira, mas que por alguma razão Para você não pode ter entrada, né, acesso. É a na porta de marca entrada. é a perfumaria. Exato. Então, você é o mais especialista nessa parte de licenciamento mesmo de Sim, marcas, né? Assim, sim. porque, e me conta um pouco do perfume da Lamborghini, como que é? Lamborghini Como que foi foi essa uma história? loucura. Nós fizemos algumas. A gente até brinca lá dentro da empresa que a gente tem uma garagem de carros, né? Então eu lancei. Talvez assim, eu tenha sido a pessoa que mais desenvolveu perfume de carro aí, de várias marcas, porque eu desenvolvi perfume para Mustang, desenvolvi perfume para Lamborghini, desenvolvi perfume para o Camaro e para o Corvette. Olha, Então, assim, eu tenho isso dentro do meu currículo. É, é muito louco porque você pega esses quatro carros, por exemplo,
São conceitos e ideias totalmente diferentes e Diferentes, públicos né? diferentes. E eu não dirijo. Ah, Eu não dirijo e eu não sou envolvido emocionalmente com o universo de com dos automóvel. Eu carros. gosto de criar perfumes de carro. Então, quando você Mas pega o daí você teve Lamborghini, que entender esse mercado, teve totalmente. que entender quem é que gosta, né, Sabe onde disso. me deu esse estalo? Há muitos anos atrás eu estava imerso nessa história de Coty com o lançamento de muitas celebridades. Então, lancei Kate Moss, Celine Dion, Beyoncé, David Beckham, tinha uma gama de celebridades. E aí, na época, a Coty tinha uma linha de mastige que era a Tonino Lamborghini. E aí eu falava, gente, por que ninguém traz isso pro Brasil, né? Aí eu comecei a entrar numa situação, eu falei, mas tem tanta mulher, celebridade, não tem um homem, só tem o David Beckham, tinha Antônio Bandeiras na época, eu falei, mas só isso, tem tanta gente, né? E aí eu falei, gente, a celebridade do homem é o carro. Aí eu, tipo, comecei a falar, aí todo mundo falava, É isso você tá louco, mesmo. você, gente, a celebridade do homem é o carro. E aí eu comecei eu trouxe o importado na época Que sacada da legal, porque realmente é isso mesmo, né? Não tinha pensado nisso, mas é, a a celebridade celebridade do do homem homem é é o o carro. carro. E aí eu fui, trouxe, né, na época a licença era da Coty Beauty, na época, e eu trouxe uma linha de produtos de mastige com preço super acessível, porque na época o dólar tava adequado, né? E foi um sucesso, que a gente vendeu tudo, aí depois a marca saiu da Coty e ficou no hiato. Aí eu comecei a falar, gente, precisa de mais carro, vamos lá. Aí Vamos fechei com o cá. Mustang. E aí Mustang eu fechei uma parceria com a Jequiti. Foi um sucesso de vendas, assim, capa de catálogo da Jequiti, esgotou o perfume. E aí depois a gente já foi atrás de Camaro e Corvette, aí eu fui atrás de Lamborghini. E aí começou uma coisa, nossa, perfume de carro começou a bater um monte de gente querendo fazer carro. Falei, gente, calma, que não tem garagem para tudo isso de carro. Mas foi uma escola para mim, porque eu aprendi a ter que identificar a diferença de perfil de consumidor de De cada um um dos carro para o carros. outro. Lamborghini é italiano, é imponente, é poderoso, ele tá em cima. Ele tem que ser um perfume mais potente, é o É touro, mais é aquela coisa sério, do né? power, é Assim, mais sério, um homem que almeja aquela riqueza, ostentação, tá, tá, tá. Você vai para Mustang nos Estados Unidos junto com o Camaro, eles competem, é o carro que se ganha ao completar 18 anos, para quem tem condição financeira para isso. é Corvette um novo rico, é um assim, novo também, né? Que é o, rico, aquela coisa tem até do. várias músicas sertanejas que usam muito os nomes Exato, né? exato. Que é bem diferente, assim, de... Corvette já está entre o Mustang, o Camaro e o Lamborghini. Então você tem que identificar o perfil de consumidor, a faixa etária, criar uma fragrância que seja adequada para cada perfil. Então é um desafio, é um quebra-cabeça que você tem que montar o tempo todo. Igual com celebridade. Na época eu vendia Celine Dion, Beyoncé, David Beckham, Naomi Campbell, eu vendi também Kate Moss, e tipo, modelo como modelo. Quem consome a modelo Naomi Campbell? Quem é que consome a Kate Moss? Quem é Então, esse fã, quem né? é essa pessoa? Ou quem é a pessoa que tá só atrás do cheiro, entendeu? É, Então tem também, é da Kate Moss, mas eu gostei do cheiro. Tipo, tudo bem, não se importa com a grife. Então é muito, muito louco como isso. seria um perfume da banda Coldplay, hein? Como seria E o perfume da banda Coldplay pra mim tem que ser colorido, né? Porque eles trazem aquela coisa feliz o tempo muito, todo, né? Good vibes. tem que ter a questão da Tem que ter a sustentabilidade, questão da né? sustentabilidade, tem que ser uma coisa eco-friendly, tem que ter, talvez sem gênero, eu acredito que Sim, seja acho sem que sem gênero, tem que ser um perfume gênero, colorido, não pode ser um perfume pesado. Eu muito iria para uma certo. coisa mais, fazer uma alusão, né, uma analogia, uma coisa mais CK1, CKB, mas com cores. Sim, Com cores, eu iria para esse lugar, que são os flankers do Calvin Klein, né? Eu ia para esse lugar. Mas, nossa, a perfumaria, ela te leva nossa, para essas viagens, né? É a parte mais gostosa do nosso trabalho, né? com certeza, assim, mexe muito com as nossas emoções Sim, mesmo e é isso, você vive aquele momento com a roupa e com o perfume certo, né? sim, Se vestido sim. da maneira certa. É muito louco isso, porque eu
tirando o momento que eu tenho que fazer a avaliação de cheiros, que eu realmente não passo perfume nenhum para poder não ter conflito, Sim. eu visto o perfume. Porque eu não quero que ninguém. Então, sai no dia que você tá mais fechado, que você não quer muito contato. Você não passa um perfume, ou não passa perfume, ou passa um perfume que ninguém vai te elogiar. Que é Você simplesmente quer você tá ficar no seu cheirosinho. mundo, né? Exato. Agora, É eu não pra quero que mim. ninguém me aborde, ninguém fale comigo. Eu não passo um perfume que vai chamar a atenção, É um porque você perfume vai pra ter aquela você. projeção. Então, o perfume te veste. E é por isso que as pessoas hoje, cada vez mais, elas têm uma quantidade maior de perfumes dentro de casa, tanto homens quanto mulheres. Antigamente o homem tinha aquela coisa de só ter um, dois. Hoje não, o homem também tá com aquela prateleira cheia de perfume. Com certeza, eu percebo muito isso assim. Antes eu escutava muito das pessoas falarem: eu tenho um perfume, estou acostumada com esse perfume, não mudo de perfume, não quero trocar de perfume. Hoje em dia, dificilmente eu escuto falar sobre Sim. isso. Essa é, não, eu tô experimentei um outro, gostei, não gostava de perfume, estou gostando. Eu tenho um filho de 14 anos, assim, ele ama perfume, ele é isso, assim, dependendo do dia. Eu sei qual que é o humor dele, de acordo com o perfume que ele tá usando. Quando você falou essa história do carro, há pouco tempo ele me trouxe um perfume de uma marca de carro. Eu falei assim, nossa, que interessante, né? Assim, e tem a ver com ele, Tem. essa a marca de carro. Eu falei assim, olha que interessante o perfume. Mas é bem isso, assim, É, quem é você? Eu acho que o perfume ele consegue falar mais sobre você do que a tua própria roupa, né? é, Porque exatamente. às vezes você tem que colocar um terno, você tem que Por usar conta de uma uma situação. situação, É. mas você naquele dia você não tá daquela maneira, né? É, Então você você precisa pode. estar daquilo por alguma situação externa. O Então perfume não. ele é seu aliado, É, né? é seu Então, aliado. É muito pessoal, né? com É muito certeza. pessoal. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pélica Energy, que vai além de uma marca de camiseta, de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pélica Energy. E me fala, então a gente falou um pouquinho de sustentabilidade, como é que você enxerga isso hoje na parte da perfumaria, quando a gente fala de sustentabilidade? Eu enxergo que o mundo inteiro está caminhando para isso, né? Em todas as esferas. Eu acredito que a perfumaria ela já tem olhado muito para isso ao longo dos anos, né? Mas tem muito ponto para melhorar. Eu acho que os layerings que as pessoas que tá na moda de misturar perfume, ele facilita porque as pessoas acabam utilizando cheiros existentes para criar um cheirinho Cheiro. exclusivo. Eu acho que a parte da biotecnologia é extremamente importante para esse mercado. Por quê? Porque hoje a gente ainda tem um volume muito grande de matéria-prima que é extraído de forma natural. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu acredito que dependendo do tipo da matéria-prima, a gente precise ter um investimento no sentido de criar moléculas em laboratório que substituam para não agredir o meio ambiente. Falta Ah, um pouco dessa educação, não falta, falta, Juninho? Porque falta. eu percebo assim, que para as pessoas fica muito, para a maior parte, perfume sustentável, perfume natural. Não E eu é? acho que e é justamente assim, o que é para você ser sustentável? Sustentável, você está falando de você ou você está falando do mundo, né? Exato. Porque não é o natural, não é No nem natural não é sempre é sustentável, nem sempre, sustentável, nem né? sempre, nem sempre. Não é nessa É, lógica, né? Então é muito isso também, né, Júnior? Entender de onde vem essa matéria-prima, sim, de como que está sendo essa plantação, de como é que está sendo essa colheita, quem está manuseando, como tudo, né? é, Como tudo que você compra hoje em dia, você tem que entender qual que é essa cadeia, né? exatamente. Porque é sabido por nós, né, que somos do mercado, o volume de matéria-prima que você usa para poder extrair óleo. Então, tem coisas que são toneladas para É trazer um muita quilo coisa, de né? óleo. Então, assim, cada vez mais a gente precisa estar atento no que se refere tanto à procedência
se está sendo feito da forma adequada, sem agredir o meio ambiente, e também é necessário buscar alternativas. E também precisa quebrar esse mito de que as pessoas criam, né? Como na década de 90, nos anos 2000, criou-se aquele mito do fixador de perfume, que a gente sabe que não existe, né? E que também Como o desmistificar. brasileiro tá ainda com essa história do fixador, né? E assim, gente, é só você saber analisar uma fragrância e entender se ela vai fixar mais ou menos no seu corpo, né? E o que que você quer, né? O que que você quer? É Eu não perfume, gosto né? de perfume que fica grudado no meu corpo o tempo todo. Então eu sempre prefiro perfumes mais cítricos, mais frutados, porque eles não ficam o tempo todo no meu corpo. Eu não gosto. Agora, se eu quero um perfume que fixe o tempo todo, eu vou pegar aquele amadeirado, ambarado, aquela coisa pesada, que aquilo ali vai ficar o É o tempo todo no meu estilo do corpo. perfume e não se É tem estilo, fixador ou não. exato. E eu acho importante abordar também a questão das matérias-primas sintéticas, né? Que também tem um mito. Ah, esse sintético é natural. Ah, esse. Gente, tudo tem qualidade. Eu posso extrair um óleo natural que tem uma qualidade ruim. Posso pegar uma laranja que está com, sei lá, uma rosa que está numa Inclusive, quando a safra gente fala de ruim. alergênicos e tudo Exato. mais, o natural, de repente, pode até dar mais alergia do que o sintético, Exatamente. que é mais controlado, né? Exato. E você tem matérias-primas sintéticas excelentes. Então, é, é, e isso é muito do Brasil, né? De ficar criando esses mitos malucos. Então, a gente Levantar uma precisa bandeira e falar, "Eu defendo, mas sem entender sem muito o que. entender. Então, assim, tem caminhos para a gente. Embalagens que são de refil, você já está vendo isso em perfumaria fina, é uma tendência mundial, a gente está vendo em perfumaria nacional também. Eu acho que tem uma série de coisas que podem ser feitas, mas ainda está todo mundo Engatinhando, engatinhando né? no sentido de melhorar essa responsabilidade com relação ao meio ambiente. É. Mas me conta também, então, sobre os prêmios que você recebeu através em 2022, né? Me conta um pouco desses prêmios. Olha, eu recebi alguns prêmios no decorrer da minha carreira profissional. Ah, foram prêmios de melhor perfume, Então, tanto nacional quanto tanto perfume como internacional. profissional. Em dois mil e Profissional, vinte e dois fui foi indicado. Fui a indicado a profissional do ano no prêmio atualidade Atualidade cosmética. Cosmética. Quem ganhou foi a Boca Rosa, obviamente, né? Ah, mas daí a gente já está falando de Celebridade, outro. tá falando de outro nível, mas nossa, tipo, eu concorri com a Boca Rosa. Isso pra mim é bem interessante, bem feliz. Mas ao longo da minha carreira, eu concorri tanto com perfumaria importada, né? Porque a Atualidade Cosmética ele premia execuções e lançamentos que são feitos de marcas internacionais no Brasil. Eu já ganhei prêmio com Jennifer Lopez, ganhei prêmio com Iop, ganhei prêmio com Montblanc, ganhei prêmio com uma série de marcas aí. E no nacional também ganhei, que aí são filhozinhos que a gente tem, né? Ganhei prêmio com Lamborghini, ganhei prêmio com produtos da água de cheiro, ganhei muito prêmio Nossa, a aí gente vai ter que no fazer Atualidade um outro Cosmética. dia com esses perfumes, porque eu fiquei com vontade de Sim, sentir todos eles. Quando você começa a falar de é, perfumes, a gente começa a sim. sentir quem que é essa. É querer conhecer mesmo, Mas né? todo ano, no Atualidade Cosmética, eu tenho muita coisa indicada, assim, e isso me deixa muito feliz, porque é um reconhecimento de um trabalho, né? Então é muito E a importante. marca Água de Cheiro é uma marca muito emocional, né? É uma Totalmente. marca brasileira, realmente, assim. Para mim foi assim, é muito emocional, principalmente porque foi quando eu comecei a usar os perfumes. Então, o primeiro namorado que usava o absinto, então era muito bem essa coisa da adolescência que foi Sim. acompanhando, foi acompanhando junto, né, com o crescimento da empresa. Então, é uma empresa que eu acho que entende muito o público brasileiro. Sim, sim, a gente está numa movimentação para entender cada vez mais. A Água de Cheiro ela faz parte da história da perfumaria no Brasil. Ela nasceu em 76 em Minas Gerais, foi fundada pelo Ricardo e pela Beth Pimenta. Ela nasceu um ano antes do Boticário, se não me engano. E ela que começou com essa história de franquias de beleza e É perfumaria que no a Água de Brasil. Cheiro já começou com a perfumaria, né? Já começou com Eu acho que o perfumaria. Boticário começou mais com uma parte mais dermatológica, mais de Acho que pode ter sido. creme, mais de.
depois, acho que Depois foi que ele para fez com as perfumaria. ânforas, né? Mas eu realmente concordo contigo. Acho que tem uma situação emocional muito forte, né? Porque até a abertura das importações pelo governo Collor na década de 90, todo o acesso de perfumaria, ele era internacional, ou era via Paraguai, ou era pessoas que viajavam para fora do Muitos país, o que era muito raro, né? é, Viajar hoje é muito comum, você pegar um avião e ir para os Estados passar Unidos, num para a free Europa, shop hoje é enfim. mais fácil, né? Mas antigamente era realmente quem tinha uma condição Uma financeira decisão muito diferenciada. grande para poder fazer esse tipo de viagem. E Água de Cheiro, Boticário, e na época também Laca de Fiore, elas permeavam o imaginário de todo mundo no que se refere à E perfumaria, né? trazendo uma qualidade muito Sim, importante, né? Não sim. era. Elas criaram histórias, criaram clássicos, essas marcas, né? E Água de Cheiro, em especial, ela criou grandes clássicos da perfumaria brasileira. Você tem o Hydrus, você tem Attractive, e você tem o queridinho da Água de Cheiro, que é o Absinto, que é o proibido para menores. Que é muito louco, porque eu brinco, né, que o Ricardo e a Beth são responsáveis pela criação da primeira fake news da perfumaria, né? Porque foi uma loucura, Ah, porque eles criaram esse slogan do proibido para menores e tinha gente que ia na loja com cartinha de autorização de pai e mãe para comprar o perfume, porque as pessoas realmente acreditavam falou que que era aquele perfume era proibido para proibido para menores. menores, porque era o elixir sensual, aquela É. coisa. E até hoje, o absinto, tem gente que chega, eu quero proibidão, quero. E tem apelidinhos. E é tão louco isso, porque é muito gratificante você ver que você tá mantendo viva uma história. E quando eu ingressei na Água de Cheiro, é, ela vinha de uma fase um pouco tumultuada de transição de administração. A primeira coisa que eu decidi fazer foi respeitar a história da marca. Então, a primeira coisa foi trazer os clássicos da Água de Cheiro de volta, com uma roupagem adequada, fizemos todos os moldes Atualizada, né? atualizados, mas não mudando fragrância. Obviamente, se tem alguma matéria-prima que não Tem que pode mais ser usada, você tem mudar, que ajustar e todo mundo faz isso. Mas sendo o mais fiel possível para sendo o mais aquela fiel história, possível. né? Mas tem histórias lindas. A Água de Cheiro é uma marca linda. Eu sou feliz de estar à frente do negócio hoje. E é uma marca que a gente está numa transformação para ela ser tratada da forma como ela merece. Que é uma das marcas aí que fez parte da história da perfumaria no Brasil. É, eu acho que ela realmente. Há pouco tempo atrás eu vi um anúncio falando de alguns bares agora em São Paulo que vão ser assim considerados como históricos, Sim, né, como não tombados, e tudo mais. Eu falei assim, nossa, por exemplo, na perfumaria Água de é, Cheiro realmente é. deveria estar Patrimônio nesse histórico. patrimônio histórico, porque Sim. é muito brasileiro, É. né? É E, muito, entende muito brasileiro. e tem realmente o que você disse da questão dos primeiros, né? O primeiro namorado, o casamento, o perfume da minha mãe, o primeiro perfume que eu ganhei de não sei quem, o primeiro perfume que eu comprei. É, Tem sempre os primeiros. E a gente até às vezes pega com comentários, era o cheiro do meu ex, credo, não gosto mais, mas eu gosto da marca, mas tem o cheiro do meu ex. E. Ou senão, o perfume existe até hoje, mas meu casamento já foi embora. Então é muito louco você ver histórias. Tem gente que a mãe já partiu, o pai já partiu, a avó já partiu, e que lembra do cheiro da avó. Então você tem um apelo emocional muito forte nisso, né? E é legal poder resgatar. Então a gente está num processo de resgate desse tipo de história. ai, que interessante. É, vou resgatar as minhas histórias também com a água de cheiro. E como que você enxerga hoje a perfumaria para frente, Júnior? Hoje e para frente, né? Porque eu percebo que a perfumaria está um pouco um carrinho meio desgovernado, Sim, assim, desgovernado e tentando se encontrar no mundo como um sim. todo, né? Então, é o autoral, é o de nicho, é o design, é o personalizado. Como que você. Eu, eu passei pelo boom dos esmaltes nos anos 2000 e talvez eu
eu entenda que está acontecendo agora com a perfumaria seja mais ou menos isso. Nos anos 2000 virou aquele boom, 2008, 2010 mais ou menos, de marcas de esmalte serem lançadas no mercado de forma descontrolada, era cor lançada todo dia, era assim, toda gôndolas e gôndolas de esmalte, pessoas falando que trocavam de esmalte 3 vezes ao dia, você falava, gente, que Nossa. loucura. E aí chegou um ponto que aquilo cresceu tanto e depois aquilo caiu. Todo mundo achou que podia fazer esmalte, toda celebridade achou que podia fazer esmalte, marcas, todo mundo achou que podia, todo mundo achou que entendia. E aí, obviamente, essa coisa não se sustenta ao longo do Pro tempo. caos e volta depois para Exato. mais controlada. Porque você precisa ter propriedade daquilo que você está dizendo. É, eu acredito que o mercado de perfumaria, ele tá nesse momento de se entender para onde vai. E obviamente que surgem marcas, pessoas, e todo mundo diz que é especialista. A internet, ela transformou as pessoas em especialistas de absolutamente Era a tudo. melhor faculdade, a maior Exato, faculdade. faculdade Google, faculdade YouTube, tudo virou faculdade. Então, e tá tudo bem, eu acho que todo mundo tem o direito de tentar, mas eu sou super a favor de buscar especialização nas coisas para poder falar com propriedade, porque a gente vê gente muito boa falando com propriedade, entendendo o negócio, e você vê muita gente falando bobagem, seja de qualquer assunto, não estou falando especificamente de perfumaria. E aí o que aconteceu? As fábricas hoje, as casas de perfumaria, elas também abriram um leque para poder atender todo mundo de forma descontrolada. Então você criou-se marcas que já surgiram, que sumiram, criaram marcas que vão ficar, mas meu entendimento é realmente igual essa situação do esmalte. Muitos perfumes que são lançados e acabam não continuando no mercado, Continuando, tanto das próprias marcas, quanto de marcas novas. Cada dia você vê alguém que surgiu não sei da onde que vai lançar um perfume. Então eu estou enxergando nisso. Eu acho que vai estourar essa bolha e no final do dia vai ficar quem tem história para contar de verdade, Quem está quem entendendo está muito entendendo do de consumidor, verdade. né? Porque o consumidor, ele tá querendo entender não a procedência, ele tá querendo entender a história, querendo se faz sentido com ele ou não. O que eu percebo é que o consumidor está indo atrás de mais informações, Sim, sem dúvida. porque ele está um pouco perdido realmente no que usar, no que comprar, no que... então, assim, ele está indo atrás mais de informação para poder saber escolher, porque o que ele recebe de informação não está... Pelas marcas Exato. não estão... Mas eu não sei se você teve essa sensação. Um dia desses eu adoro fazer mercado, né? E um dia desses eu tava transitando pelos corredores e assim, hoje é muito comum você ver as pessoas paradas e lendo rótulos. Sim. Então, as pessoas elas estão criando o hábito de ler aquilo. Antigamente você simplesmente pegava, olhava-se o preço, condizia com o que você pode pagar e Você estava pegava. buscando uma questão de preço, Exato. Hoje não, você pega. Você quer entender o que estão realmente te entregando, né? Então, isso tende a ser uma constância na vida da gente hoje, entendeu? Que se você está consumindo, vale financeiramente, está entregando o que está prometendo, então você tem essa análise aí. Eu tenho percebido de algumas marcas realmente que estão entrando com problemas judiciais justamente porque o que colocam como rótulo, Sim. colocam na caixa, não é aquilo que realmente estão entregando. E antes era isso, o consumidor comprava por aquilo e acaba não entendendo. E hoje ele está muito mais informado, Então, né? você pega alimento, por exemplo, né? Me dá um pouco de pavor quando eu pego, não sei qual a sensação que você tem, mas eu olho alto em açúcar e gordura, e vem gigante. Aí eu falo, eu juro por Deus, tem momento que eu tenho, às vezes eu tenho vontade, eu não sou de comer doce, mas eu tenho vontade de comer doce às vezes e é muito forte. E aí tem vezes que eu olho para aquilo e falo, eu deixo. Eu falo, eu não vou levar. Então é assustador. E antigamente não era desse jeito, né? Então hoje você tem aquela coisa gritando pra você, é bonito, é lindo, mas tem um negócio ali te alertando de que aquilo talvez não te faça tão bem. E eu acho que tem que ser transparente com o consumidor. Então, o mercado e as pessoas, elas precisam se adaptar a isso, né? Com certeza. Me fala um pouco dos seus livros. Você é autor de 3 livros. 3 livros. Nós temos aqui 2, que é o Luzes, Fragrâncias e Negócios.
Isso, esse é o Esse é o que fala das das celebridades. celebridades. Esse livro, ele foi um projeto meu. Eu sempre tive muito prazer de trabalhar com o mercado de celebridade internacional. E eu gosto de ver os frascos, eu gosto da parte visual. Eu sou muito ligado ao visual das coisas. É o que me atrai primeiro. Antes do cheiro me vem o visual. E eu comecei a catalogar celebridades que eu trabalhei. E eu falei, vou lançar um livro com Que catálogo legal. das celebridades, da história dela, com o meu radar de potencial, se a celebridade faz sentido ou não para perfumaria. Então é uma coisa muito pessoal minha. E aí eu cataloguei, hum, pelo menos até o momento do lançamento do livro, você sabe que, né, lançam Nossa. perfumes até. Eu tinha catalogado todas as celebridades que tinham perfumaria, desde as mais antigas até as mais recentes, pessoas que eu não conhecia. Então, assim, é muito louco você ver a quantidade de celebridade que tem, a E que quantidade de perfume que tem os tem e o perfumes. código deles, né? Você vê que é tudo. Eles têm uma identificação, o nome da pessoa na frente, aquela coisa, tudo é muito frutado, tudo é muito comercial. Então, você tem esse código que se repete dentro da perfumaria de celebridade. Que E foi uma coisa que eu interessante. fiz muito para realização pessoal mesmo. Esses projetos de livro Livro. são muito pessoais. E todos eles, todos esses perfumes foram criações das empresas que você estava? Não. Não, não, são perfumes do mundo. Muitos Ah, deles eu deixa eu ver. trabalhei. Cristiano Ronaldo Não, também. não, tem todas as marcas de celebridade, eu cataloguei todas, para mostrar um pouquinho do Ah, universo de celebridade. especificamente Exato. celebridades. Tem Que perfumes aí que eu bárbaro. nem conheço, por exemplo, esse do Gente, Elvis mas tá Presley. muito legal esse livro. Ele Foi, tem muita coisa. Você vê que tem marcas que realmente se destacam, né? Você pega Britney Spears, que é uma coisa enlouquecedora, né? O Fantasy é um produto que nossa, é super super de conhecido. mercado e J-Lo, então você pega J-Lo e Britney, elas têm um volume tem uma presença no mercado de perfumaria absurdo. Então é muito louco. E tem marcas que você vê que tipo lançou um, dois perfumes e depois já morreu. Como Madonna, Lady Gaga, entendeu? Tem uma nossa, presença e que interessante, né? Porque assim interessante. poderia ser, assim, aparentemente é uma coisa assim que poderia ter uma continuidade muito grande, né, Poderia, mas sabe onde que está, pelo menos a minha visão a respeito disso? E eu tive acesso aos projetos antecipadamente porque eu trabalhava com Coty na época. E eu acho que o erro aí se deu da intervenção muito profunda da celebridade no projeto. Ah, Porque foi uma realização de gosto pessoal pessoal, e não comercial. entendi. Daí Porque o olfativo não não entregava é, aquilo, não assim, entregava. não é o que estavam esperando, não é Não. porque uma coisa é o que você é, o que você quer projetar, mas outra coisa é de como que te enxergam, né? Então, eu Exatamente. acho que o perfume para essas celebridades tem que ser muito mais de como te enxergam, né? Exato. Porque você Interessante. olha pro Fantasy e você enxerga a Britney Spears. Uma coisa Muito. rosa, doce, na É época. doce, é bem Ah, espuma. E esse daqui é o perfume dos rituais da passarela, das Isso foi meu passarelas. primeiro livro. Ele foi feito Tá com o apoio lindo também. da Lei de Incentivo de Cultura. E eu tenho repentes, né, de criatividade. Assim, eu decidi, já falar, quero lançar um livro de perfumaria. E aí eu comecei, papapá, e comecei a escrever, comecei a catalogar. E eu pensei sempre, em todas as minhas obras, você vê que é uma coisa de fácil leitura, de fácil entendimento. Sim. Eu nunca quis escrever de forma difícil, sempre quis colocar a coisa de uma forma prática e simples, para que as pessoas conseguissem entender o básico. Essa sempre foi a minha premissa, tá? E eu criei esse livro, ele foi feito com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e mais alguns parceiros. E esse foi o meu primeiro, ele foi lançado na Livraria Cultura, que foi fechada lá E na no Alameda Santos? isso, na Não. Alameda Ai, que Santos, aquela livraria linda incrível. Foi um demais. momento super feliz da minha vida. E foi minha primeira obra. E ela fala do mercado de perfumaria. E aí tem um terceiro livro, que esse livro ele é a minha cara, ele é a minha pessoa, é o meu lado pessoal. Que ele no meio da quarentena, da Covid, eu, para não enlouquecer, porque assim, todo mundo procura uma forma de De não não enlouquecer, enlouquecer, né? é. E eu tava dentro de casa, você fica preocupado com empresa, com o andamento das coisas, e assim, gente, o que que tá acontecendo com o mundo e pra onde isso vai parar, né? Aí eu falei, bom, vou fazer outro livro. Aí uma amiga minha que hoje mora na Alemanha, que é ilustradora, eu falei, Márcia, vamos fazer umas ilustrações, vamos criar o Diário da Quarentena e vamos ilustrar, e aí cada dia o Lécio
que também está nesse livro. Eu falava de um perfume por dia, foram 63 dias. Depois eu falei, chega, para, vamos ver Uma outra coisa. São 63 dias, 63 histórias, 63 perfumes e 63 músicas. E cada dia eu contava uma história do cotidiano de dentro de casa, falava de um perfume e avaliava esse perfume e colocava uma música que fazia sentido, e tinha uma ilustração. Então é um livro ilustrado, ele é muito lindo. Não sei se você chegou a ver. Não, esse eu Eu vou não te conheço, mandar. eu vou Eu conhecer. vou te mandar. E que faz parte do meu eu mesmo, porque eu sou muito envolvido com cultura pop. Eu amo cultura pop, eu amo o universo geek, nerd. Então, assim, eu permeio muito desse universo. Tanto que eu fui a primeira marca, junto com a Gatcheiro, a participar da Comic Con, que é a maior feira geek do mundo, é de São Paulo. Foi a primeira marca a participar, e eu realizei um dos sonhos, que foi lançar um perfume inspirado no jogo de videogame, que foi do Street Fighter, um collab com Everlast. Então, eu sempre vou me guiando por sonho, Gente, que sabe? Eu perfume sempre fui me, lindo esse, né? eu tenho na coleção, assim, os criadores dos jogos, eles vieram na época do Japão para cá, para o Brasil, para participar da feira, e ficou encantado, assinou, eu tenho um perfume assinado. Então, assim, eu sempre me guio por sonho, porque É muito é muito interessante, porque louco. você vai para um lado da perfumaria que é muito diferenciado, porque você traz, traz o produto, traz o artista, a celebridade, Uhum. traz um evento, é um gamer pro perfume, Sim, né? Então, assim, é como se você colocasse eles dentro do vidro mesmo, assim, de como traduzir em perfume quem é aquela pessoa, quem é sim, aquele produto, quem é aquele evento. É é muito, muito, é, é muito que legal. lindo isso. Quero conhecer esses livros. As pessoas encontram em algum lugar Olha, para comprar? Não. o de celebridade não mais, ele já está esgotado. E para eu fazer uma outra tiragem, eu quero atualizar. Isso vai levar tempo, porque já foi lançado muito produto. O do perfume, eu acredito que ele tem uma versão digital, tá? Tá. Mas ele também tem alguns exemplares que são vendidos na Martins Fontes, tanto no online quanto é, na loja física. E o Diário de Quarentena eu acredito que também encontre É da no Martins online, Fontes na também? Martins Fontes também. Então tem todos eles, ou digital ou físico você encontra. Eu acredito que celebridades você encontra no digital. Tá. E logo, logo, quando você tiver tempo. Ultimamente eu tô sem tempo, mas assim, eu quero Então, mas me atualizar. conta um pouco por que que você está sem tempo? O que que tá além do nosso dia a dia, mas me conta dessa novidade aí que vamos. A Água de Cheiro tá de casa nova, a gente tá no escritório no coração de São Paulo, que é a Avenida Paulista, cartão postal da cidade. A gente está com uma administração nova e a gente está passando por um processo de evolução na marca para ela poder realmente voltar a ser relevante no mercado. Isso é cansativo, é exaustivo, mas é bem prazeroso. A gente está com um time apaixonado e em Mas com breve um grande um desafio. desafio muito bom Uhum. aí para Sim, o mundo da perfumaria, né? Para exato, trazer mais essa emoção dessa marca realmente mais próxima da gente, né? Com exato. muitas novidades. Júnior, se você fosse traduzir a sua carreira num perfume, que nem você faz com essas marcas, como que seria mais ou menos esse perfume? Como que seria o corpo desse perfume? Busca de ingredientes. É, mais ou menos assim, ele seria mais as notas de. Ele seria um perfume mais cítrico, seria um perfume mais Ah, amadeirado. Como é que você traria esse perfume? eu traria ele com uma saída cítrica, frutada, borbulhante. E teria um corpo bem energético, mas colocaria aquele toque de lavanda para trazer uma calma no momento necessário. E o fundo para mim é um pouco mais difícil. O fundo ele tem que ser firme, o fundo tem que ser forte. Então
encontraria muita madeira, mas não madeira seca, aquela madeira mais molhada, Umas coisas mais mais confortantes, assim. confortante, nada muito seco. Então ele seria isso, assim. Seria um perfume energético, mas que tinha momentos de calma, com uma lavanda. Um perfume com movimento, mas mais equilibrado. É, Ai, exato. lindo esse perfume, hein? Ah, eu colocaria abacaxi e gengibre, talvez, para dar um contraste, porque eu adoro o cheiro mais docinho do abacaxi, mas eu também gosto daquela energia do Eu adoro gengibre. gengibre. Eu sou Então, um pouco assim, essa coisa do gengibre da. entraria isso. A minha paleta de cor seria mais para amarelo. Amarelo. É, eu seria mais Interessante. do que quando você fala fruta, geralmente vem aquela coisa de vermelho, né? É, Ou se não, traria um morango, mas aquele morango que dá água na boca. sim, E tem mais colocaria de essas repente uma nota de idinhas. conhaque, porque eu gosto do cheiro. Eu não bebo, mas eu gosto do cheiro de Eu conhaque. só sigo com conhaque. É, Sempre eu quando tem adoro o cheiro do alguém conhaque. bebendo conhaque, eu pego para poder É, cheirar, porque o cheiro do uísque também eu uhum, gosto. Conhaque, do uísque eu é, também não bebo nem uísque nem conhaque, mas eu gosto de sentir é. aquele cheiro, porque eu acho que é bem isso que você falou, é esse amadeirado confortante, não é uma coisa Sim, tem que seca, é ser uma coisa que confortável. corta, Que a né? gente chama aquele produto mais redondinho, sabe? Que te abraça, não Aconchega. pontudo, eu quero uma Sim, coisa equilibrada. que Eu tenho delícia. essa Esse é você. particularidade, sou eu. Júnior, então, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Conta Obrigado a pra você. gente onde que as pessoas te encontram, quais são as suas redes, como que elas podem saber um pouquinho mais sobre você. Porque, gente, dava para eu ficar aqui muito, muito tempo, porque eu tô curiosa de várias outras questões aqui, mas me conta de onde a Claro. gente te encontra. Bom, Água de Cheiro é meu coração. Vocês encontram todos os meus projetos no Instagram, Água de Cheiro Oficial, ou no nosso e-commerce site oficial aguadecheiro.com.br. Lá tem todas as novidades da marca, eu apareço por lá, eventualmente a gente faz live. E é isso, eu quero agradecer a presença, é um prazer estar contigo. Contar um pouquinho da minha história, bater um papo de perfumaria, isso é muito gostoso. E obrigado a todos que estão vendo a gente aqui nesse momento super agradável. Sigam o Olindo Júnior nas redes da Água de Cheiro e Papo de Perfumaria. Sigam a gente aqui, comentem, tragam o que vocês querem mais saber sobre os nossos próximos entrevistados, quais são as suas curiosidades. Então, participem aqui com a gente. Obrigada. Obrigado.